Olá, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos começar aquelas correções que nós tanto tínhamos comentado lá do caderno de atividades, do livro de atividades, né? Então, sobre cadeias e teias alimentares lá na página 19, nós vimos que cadeias alimentares, né, são aquelas lineares lá com os produtores, consumidor primário, secundários, decompositores. Então, vamos ver o que pede o nosso exercício. 1. Sobre as cadeias alimentares, complete as afirmativas abaixo com os termos corretos. Então, vou ler aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Sobre as cadeias alimentares, complete a afirmativa com os termos corretos. A. Os organismos autótrofos, que produzem seu próprio alimento, né? Que nós vimos que autótrofos são os que produzem o próprio alimento e heterótrofos são aqueles que não produzem seu alimento. Então, na cadeia alimentar, né, os autótrofos são chamados de... Quem são os que ocupam o primeiro lugarzinho na cadeia alimentar? Os produtores. Então, a resposta é produtores. B. A, tananã, é o processo pelo qual as plantas produzem glicose, que é o alimento delas, né? Por meio da luz solar, da água e do gás carbônico. Então, qual que é o processo que as plantas utilizam para produzir o seu próprio alimento? A fotossíntese, né? Bem facinho. C. Os organismos heterótrofos não produzem o próprio alimento, por isso precisam se alimentar de outros organismos vivos. Eles podem se alimentar de plantas, animais ou os dois, sendo chamados respectivamente de. Então, aqueles que só se alimentam de plantas são chamados herbívoros. Carnívoros, aqueles que só se alimentam de carne, e onívoro é o nome dos seres vivos que comem carnívoros, que comem carne e comem plantas. Onívoros. Então, são chamados de herbívoros, carnívoros, que já tinha ali, e onívoros. Letra D. Os tananã, como fungos e bactérias, alimentam-se de restos de matéria orgânica em decomposição. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Então, os decompositores, como fungos e bactérias, se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então, nós temos decompositores. E o fluxo de energia nas cadeias alimentares, tananã, progressivamente de um nível trófico para outro. Diminui ou aumenta? Nós já vimos que diminui, né? Então, o produtor, que é o primeiro nível, tem uma energia bem alta, porque ele que produziu o seu alimento. Depois nós vimos que o consumidor primário comeu ele, diminuiu, porque ocupou, né? Porque ele já tinha ocupado. E aí, o consumidor secundário já comeu um pouquinho menos, porque o primário também ocupou, o terciário menos, assim por diante. Então, tinha até uma figurinha ali nas páginas anteriores que nós vimos, lá na página 14, né? Mostrando aqui o nível trófico diminuindo esse nível energético. Então, a resposta é diminui. E aí, nós vamos para a página 20. Lá na página 20, nós temos um textinho que diz o seguinte. Nos anos 20, os rancheiros pediram que todos os lobos fossem retirados do Yellowstone National Park, no oeste dos Estados Unidos. Durante os 70 anos seguintes, biólogos da fauna selvagem e guardas florestais viram a integridade ou a totalidade do ecossistema do Yellowstone se desmoronar. Sem os lobos, rebanhos de alces e veados cresciam sem controle, livres para se movimentar. Os rebanhos pastavam em excesso arbustos e plantas, o que significava menos áreas de abrigo para a migração de pássaros, mudanças do habitat de colônias de castores e etc. Os lobos foram devolvidos para o Yellowstone em 1995. Isso ajudou a restabelecer a saúde e a integridade do parque. Então, o que aconteceu? Lá nesse parque tinham lobos, esses lobos comiam alces e veados. E aí, o que acontecia? Essa quantidade de alces e veados diminuíam. Esses alces e veados comiam as plantas e arbustos. E aí as plantas e os arbustos diminuíam porque os alces e veados estavam em pequenas quantidades. E isso fazia com que tivessem plantas e arbustos para os pássaros migrarem para lá, né, para se reproduzirem, e também para os castores. E aí, quando você tirou o lobo, o que acontece? Os alces e veados se reproduzem cada vez mais, não servem de alimento para ninguém, crescem a sua população e crescem a quantidade de arbustos e plantas que eles vão comerem. Faltando os arbustos e plantas, os castores não vão mais e os pássaros também não vão. Então, vamos ver o que pede a nossa questão. Indique os produtores. Produtores sabemos que são aqueles que produzem seu próprio alimento.
né, as plantas. Então, nós já sabemos aí que são arbustos e plantas. Os consumidores primários. Consumidores primários são aqueles que se alimentam de plantas e arbustos. Então, nós temos ali pássaros, castores, alces e veados. E os consumidores secundários. Consumidores secundários são aqueles que comem os consumidores primários, né? Então, são os lobos. Então, né, produtores, pastagem, arbustos e plantas. Consumidores primários, pássaros, castores, alces e veados. E os secundários, os lobos. Bem facinho, né? B. Marque as alternativas abaixo todas as consequências causadas, né, pela retirada de lobos do Yellowstone citadas no texto. Aumentou ou diminuiu o número de consumidores primários? Aumentou, né? Que são os alces e os veados aí. Aumentaram, então marca X nessa. Diminuiu o consumidor primário? Não, né? Porque não tinha mais quem comesse eles. Aumentou os produtores? Não, porque os consumidores primários, como estavam em grandes quantidades, comeram esses produtores. E aí, a próxima é diminuíram os produtores? Sim, pode marcar X. Mudança do habitat com possíveis migrações? Mudou, né? Então, o que aconteceu? Aqueles que migravam lá acabaram até não migrando mais porque tinham poucas plantas e arbustos. Então, mudou. Então, marcar um xizinho na última também. Então, marcar xizinho no aumento do número de consumidores primários, diminuição de produtores e mudança de habitats com possíveis migrações. Letra C diz o seguinte: com a reintrodução dos lobos em 1995, a integridade do parque se restabeleceu. Ordene numerando de 1 a 3 as consequências esperadas dessa reintrodução. Então, o que aconteceu? Colocou o lobo lá de volta. Qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Os lobos vão comerem os consumidores primários. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a diminuição dos consumidores primários. Diminuindo os consumidores primários, que comiam os produtores, vai diminuir o consumo dos produtores. Os produtores, então, vão aumentar de quantidade, porque não vai mais ter tantos indivíduos para se alimentarem deles, né? Então, vai aumentar o número de produtores. Então, esse é o número 2. E o número 3, né? Mudança de habitats, com mais áreas de abrigo para pássaros e os castores. E aí, então, tudo vai se normalizar. Então, ficou 3, 1 e 2. Questão 3 diz o seguinte: observe a seguir uma representação de teia alimentar e depois faça o que se pede. Temos insetos ali, né? Insetos consumindo plantas, roedores consumindo plantas, herbívoros consumindo plantas. Temos aranhas consumindo insetos, temos pequenos carnívoros consumindo roedores e grandes carnívoros consumindo pequenos carnívoros. E temos grandes carnívoros, né, consumindo os herbívoros. Então, essas são 3 cadeias alimentares ali representadas juntas, formando uma teia. Então, essa teia mostra de maneira simplificada algumas das relações alimentares entre os seres vivos de determinado ecossistema. Sobre essa teia, assinale a alternativa correta. Os roedores indicados na cadeia podem servir de alimentos para os grandes carnívoros? Vamos lá ver, estamos falando de uma teia, de uma cadeia ali na letra A, né? Então fala ali, ó, roedores. Quem vai comê-los? Os pequenos carnívoros, não os grandes. Então ali tá errado. B. Os herbívoros são classificados como consumidores secundários? São ou não? São os consumidores primários, né? E a C. Com exceção das plantas, todos os integrantes da cadeia alimentar são autótrofos? Errado, né? Só as plantas que são os autótrofos. Só elas que produzem seu próprio alimento. D. Apenas os carnívoros e os herbívoros são exemplos de heterótrofos nessa teia? Não, né? Temos aí outros. Apenas os carnívoros e os herbívoros são exemplos de heterótrofos nessa teia? Não, né? Nós temos ali outros exemplos de heterótrofos. Nós temos os roedores, nós temos os insetos. E o aumento ou a diminuição abrupta do número de qualquer um dos organismos apresentados podem causar um impacto negativo nesse ecossistema? Sim. Exatamente o que dizia no texto da questão anterior poderia acontecer se nós tirássemos qualquer um desses componentes dessas cadeias alimentares, dessa teia alimentar, né? Se eu tirasse um herbívoro, por exemplo, grandes carnívoros
não iriam se alimentar direito, né? Se eu tirasse roedores, por exemplo, pequenos carnívoros não teriam com que se alimentar, né? Se eu tirasse insetos, as aranhas iriam comer o quê? Então, está bem certinha a letra E. Qualquer um desses seres vivos que sumirem de qualquer etapa de uma cadeia alimentar causa um desbalanço aí muito grande. Questão 4. Ao se fazer referência ao ecossistema de um lago dulcícola, ou seja, um lago de água doce, dois conceitos são de importância relevante: o ciclo dos nutrientes e o fluxo de energia. A energia necessária aos fenômenos vitais de todos os seres vivos desse lago é reintroduzida nesse ecossistema pelo. Quem traz energia para um ecossistema? Quem faz o seu próprio alimento, seres vivos autótrofos. O resto gasta tudo a energia que tem e nutrientes. Então, na verdade, quando fala que eu quero saber se quem põe de novo energia dentro de uma cadeia, dentro de um ecossistema, sempre vão ser os produtores, porque eles são quem produz energia. Então vamos ver o que me diz as respostas. Respiração dos produtores. Respiração gasta nutriente, né? Gasta oxigênio. Captura direta por parte dos consumidores. Gasto de energia, né? Os consumidores vão comer a energia dos outros, vão gastar energia. Armazenamento de energia nas cadeias alimentares. Não tem armazenamento, né? Aquele que vai comendo lá para frente, consumidor secundário, terciário, quaternário, vai ingerindo a energia dos outros. D. Fenômeno da fotossíntese dos produtores. Fenômeno de fotossíntese é o único que traz energia aí para esse lago. Predação dos animais de níveis trópicos inferiores? Não. Quando acontece a predação, não existe produção de energia. Só a fotossíntese produz energia. Então, a letra D é a correta. E a questão 5, né, para finalizarmos essa etapa. As populações de grandes vertebrados têm sofrido um declínio devido ao impacto das ações humanas sobre os ecossistemas tropicais. A ausência dos grandes mamíferos, tais como antas e queixadas, conduz à eliminação de processos que são fundamentais para compor e renovar as comunidades vegetais. Então, como que as antas e queixadas fazem com que a comunidade vegetal seja renovada? Então, muitos seres vivos que ingerem frutas, eles comem a sua semente. E aquela semente ela não é digerida. Então, o que acontece? Quando aquele animal come aquela fruta, aquela semente fica lá no trato digestório do animal e ao expelir as suas fezes, lá depois quilômetros de terem caminhado, nas suas fezes vai cair aquela semente. E aquela semente, ao encontrar o solo e a umidade, ela vai nascer. E aí essas comunidades vegetais vão se renovando. Então, uma planta que um animal comeu aqui numa área A, ele caminha quilômetros, lá na área B, nas suas fezes vai expelir aquela semente e ao chover, entrar em contato com a umidade, ela vai germinar e as comunidades vegetais aí vão se ciclando, vão se renovando. Então, vamos ver o que pede a questão A. Identifique um dos processos, né, para compor e renovar as comunidades vegetais a que se refere o texto acima e justifique sua resposta. Então, é exatamente isso, né? Dispersão das sementes. Então, o que acontece? Quando um ser vivo come uma fruta ali, né, ou uma semente, ele vai expelir ela através das fezes muitos tempos depois. Então, dispersão de sementes é um dos processos, né, que se refere o texto. Então, dispersão de sementes, ele vai ingerir uma semente e ela só vai ser expelida nas suas fezes e vai germinar aí ao longo do caminho por onde esse ser vivo passar e for eliminar as suas fezes. Outra questão, B. Identifique a que nível trófico da cadeia alimentar pertencem antas e queixadas. Então, antas e queixadas, elas se alimentam de vegetais. Então, elas são os consumidores primários, ou seja, o segundo nível trófico. O primeiro nível trófico quem ocupa são os produtores e o segundo nível trófico, consumidor primário. Então, são as antas e queixadas, que se alimentam dos produtores. Então, né, o nível trófico da cadeia alimentar a que elas pertencem é o segundo. E C, para terminarmos, né, explique o que a ausência de antas e queixadas pode causar na população de seus consumidores ao longo do tempo. Quem são os consumidores das antas e queixadas? Vamos supor que seja uma onça, por exemplo. Se as antas e queixadas deixarem de existir, o que iriam acontecer com as onças? Elas não iam ter uma quantidade de alimento suficiente e a sua população ia diminuir, porque elas iam competir por alimentos, né? Elas iam acabar morrendo e a população de onças iria diminuir.
Então, o que acontece com a ausência de antas e queixadas, né, na população dos seus consumidores ao longo do tempo? Ia fazer com que aquela população diminuísse, né, porque não ia ter alimento para todo mundo. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Espero que estejam todos bem em casa e que logo a gente possa se encontrar. Estou morrendo de saudade de vocês.